Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta série apresentando os países associados à Aliança Política e Econômica BRICS. Eu, Heloísa Miranda, vou estar apresentando para vocês sobre as políticas linguísticas da Arábia Saudita. Como vocês já devem ter visto nos outros vídeos que acabei fazendo, essa série ela está dividida em 5 tópicos principais. O primeiro vídeo sendo de políticas linguísticas de língua oficial, o segundo vídeo sendo de políticas linguísticas educacionais, o terceiro sendo de políticas linguísticas na mídia e nos meios de comunicação, o quarto, que é este vídeo, sendo de políticas linguísticas e equipagem das línguas, e por fim, o último vídeo, sendo de políticas linguísticas externas. Enfim, neste quarto vídeo, vou estar falando um pouquinho sobre um geralzão de como é que foi o desenvolvimento da escrita da Arábia Saudita, principalmente focando depois na gramática e na importância dela, para por fim fechar falando um pouquinho de como está agora, na modernização do árabe, inserido nas tecnologias do reino e em como alguns aplicativos estão se utilizando dele para se desenvolverem, principalmente alguns outros setores, sejam eles econômicos, administrativos, educacionais. Enfim, também não esqueçam de acessar o site do projeto Cúpula dos BRICS, criado pelo professor Gilvan Miller, juntamente a outros estudantes da UFSC. Lá vocês vão encontrar o restante dos vídeos dessa série, além de ver as outras pesquisas feitas desses mesmos tópicos, só que a perspectiva de outro país, obviamente montados pelos alunos da matéria de Política Linguística. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Agora, começando falando um pouquinho sobre como é que foi o desenvolvimento da escrita lá na região da Arábia Saudita. O primeiro tópico que vamos entrar é na era pré-islâmica. Então, houve um desenvolvimento de escrita na região Taima, que é onde fica mais ou menos um oásis, que foi um ponto de referência para o comércio e abastecimento de recursos dos viajantes naquela região. Então, acabou tendo muitas trocas linguísticas naquele meio, ali por volta do século VI a.C. Então, foi quando mais ou menos o povo Taima desenvolveu a escrita quadrada, a partir da escrita fenícia e da escrita aramaica. Houveram também inscrições ainda mais antigas no reino, como a inscrição de Kabin Amir, na região de Najran, que data desde 485 d.C., tornando uma das inscrições mais antigas do árabe Jazm, que seria um estado gramatical de um verbo no presente que foi modificado por partículas específicas, resultando então na supressão da vogal curta final. Passando para a era islâmica, a gente vê a escrita cúfica, de formas angulares, retilíneas e de orientação horizontal, se difundindo junto com a expansão do Islã. Ela se difundiu justamente por conta de acharem que ela tinha uma certa beleza geométrica e uma facilidade na hora da leitura. Então ela foi muito utilizada na escrita do Alcorão. Porém, a gente vê o surgimento de alguns estilos, alguns novos estilos, por exemplo, o Nashk, só que ele foi dominante principalmente no século XII, mas ele acabou não vingando justamente por conta da disseminação do islamismo na região da Arábia Saudita, que acabou então prevalecendo a inscrição cúfica. E já agora, na era moderna, nós temos um projeto de caligrafia saudita. A Arábia Saudita acabou lançando uma iniciativa para documentar e desenvolver a caligrafia árabe autêntica, representada então por esse projeto, que visa numerar e redesenhar a caligrafia e fornecer suas regras estéticas e artísticas com base nas inscrições arqueológicas e nos primeiros exemplares do Alcorão. Acabou que a Unesco também ela fez com que a caligrafia árabe fosse inscrita na lista do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, em um dossiê em conjunto com a Arábia Saudita e outros 15 países. Isso tudo acaba demonstrando, novamente, como a gente viu nos outros vídeos, um certo embate do desenvolvimento do árabe,
principalmente dado ao árabe clássico, que seria um dialeto vindo de Meca, para o árabe padrão moderno, que está sendo desenvolvido, no caso foi desenvolvido atualmente e está sendo disseminado por meio de livros, jornais, televisão, escolas e documentos oficiais. Isso foi essa mescla de escritas de outras línguas, mas acabou então passando por esse processo de refinamento por meio da escrita do Alcorão, que agora ela está se tornando um árabe, não exatamente ainda mais refinado, mas um árabe sofisticado, um árabe lapidado, que ele fique numa posição assim de disseminação igualitária, no sentido de que o árabe do Alcorão, como já foi dito anteriormente em outros vídeos, ele acaba sendo muito complexo de ser compreendido. Portanto, o árabe padrão moderno acabou entrando como uma forma alternativa de ter essa disseminação tanto da língua árabe quanto da cultura, de uma maneira que seja compreensível para quem esteja aprendendo a língua, seja nativo ou não, para que assim consiga ver por meio tanto de documentos oficiais, quanto de jornais, quanto de televisão, a disseminação de informações de uma forma mais facilitada. Agora, passando para o tópico de gramática, vamos primeiro descobrir aonde que teve essa origem da ciência da gramática. Ela acabou tendo origem em Basra, com o objetivo de proteger a língua do Sagrado Alcorão de erros gramaticais. Essa ciência ela se desenvolveu rapidamente e se ramificou em duas escolas principais que influenciaram todas as obras subsequentes de gramática. A escola de Basra, que baseava-se em um raciocínio lógico rigoroso e em evidências confiáveis do Alcorão e da poesia árabe antiga, e a escola de Kufa, que era mais tolerante à aceitação de evidências e dependia mais da transmissão oral, mesmo que as fontes fossem menos eloquentes. O principal livro de gramática que se tem na Arábia Saudita é o Alcorão da Gramática. Ele foi verdadeiramente o primeiro e o mais importante livro de gramática árabe, sendo a primeira obra integrada que estabelece uma teoria gramatical abrangente, e o livro se destaca por conta da sua profundidade filosófica e por dependência da meticulosa transmissão oral e da dedução lógica. Uma curiosidade é que ele cita mais de 1000 versos de poesia, então ele acaba misturando tanto questões corânicas quanto realmente escritas datadas de muito tempo atrás. Um livro gramatical, assim, de extrema importância. Novamente, o tópico de estrangeirismo acaba sendo muito polêmico, as políticas linguísticas árabes, principalmente quando a gente está falando da gramática, ainda mais datada tão antigamente. Alguns pesquisadores afirmam que quando o domínio da língua árabe se corrompeu, nesses movimentos chamados de flexões, pelos gramáticos, acabam que um movimento de criar essas gramáticas veio para realmente tentar preservar o árabe desse contato com outras línguas não árabes, porque acaba tendo essa mistura, essa corrupção, essa distorção das palavras, que resulta na utilização da língua em contextos diferentes do seu devido lugar, de origem. Então acaba que a população se inclina para a estrangeiridade, ao invés de realmente focar em contextos de ensinamentos linguísticos árabes. Percebemos então que a importância da gramática árabe está em corrigir a língua, principalmente para evitar os erros ortográficos e evitar também essas mudanças tão drásticas na língua. Ela ajuda a compreender o Alcorão Sagrado, principalmente a Suna profética, seja na forma de aproximação entre ser humano e a língua e o religioso, ou seja realmente por meio de uma pesquisa linguística em cima desses escritos sagrados. A gramática árabe também reside em preservar a língua árabe de corrupção, para que ela se mantenha ainda um patrimônio cultural do reino, que corrompa significados ou propósitos, para que os valores islâmicos não sejam feridos. E a gramática também acaba desempenhando um papel importante para facilitar essa comunicação entre os falantes de árabe, porque ela garante que seja clara e compreensível para todos, já que acaba sendo um livro
né, de regras estabelecidas da língua, e também acaba ajudando num auxílio em diversas áreas acadêmicas e profissionais. No fim de tudo, a gramática ela se resume a um caminho de compreensão de todas as ciências escritas em árabe e é uma ferramenta para entendê-las que acaba sendo indispensável de se conhecer. Agora eu quero falar um pouquinho sobre usuários na internet, né, da Arábia Saudita. A Comissão de Comunicações, Espaço e Tecnologia acabou publicando um relatório que se chama Internet Saudita 2024, onde ela analisa os dados mais confiáveis sobre o sistema de internet e seus usos no reino. O relatório acabou revelando, então, uma taxa de uso da internet aumentada, chegando a 90% em todo o reino. Além disso, a taxa de uso da internet ela acabou atingindo 99,4% em comparação aos outros tipos de dispositivos. O relatório também concluiu uma análise de comportamento dos usuários. Então, eles acabam fazendo muitas compras online, muitos usos de aplicativos, principalmente redes sociais. O visto que a taxa de compra em sites locais do país atingiu 93,1%. Os dados também mostram que 21,5% dos usuários de internet no reino utilizam diversas ferramentas e aplicativos de inteligência artificial, o que mostra que um próximo tópico que vamos falar que é sobre o desenvolvimento linguístico dentro das inteligências artificiais. No âmbito da visão de 2030 da Arábia Saudita, a gente vai acabar entrando no tópico dos modelos de linguagem de pequeno porte, ou a sigla em inglês Small Language Models, que eles são basicamente modelos de inteligência artificial menores que processam a linguagem natural para tarefas específicas. Sim, o reino ali acaba se utilizando dos Small Language Models por conta de alguns motivos específicos. Eles acabam reduzindo os custos e aumentando a eficiência, então eles acabam fornecendo soluções eficazes a baixos custos operacionais, permitindo, obviamente, essa utilização desses modelos, dessas IAs, são centralizadas nessa parte da pesquisa nas universidades. Então, elas acabam permitindo às universidades sauditas a proverem os recursos disponíveis e transformar em valor agregado sem a necessidade de investimentos maciços. Além disso, acaba aprimorando a governança e a proteção de dados, pois ajuda a reduzir os riscos de segurança e a manter a confidencialidade de informações sensíveis, sejam relacionadas tanto aos alunos quanto aos funcionários ou aos dados da pesquisa. Acaba também reduzindo um impacto ambiental, pois sabe-se que esses modelos linguísticos de grande escala exigem enormes recursos de energia, recursos principalmente resultando em uma elevada pegada de carbono. Então acaba que utilizando destes modelos pequenos tem realmente essa maior ecologia. E como eu havia dito anteriormente, essas IAs acabam podendo ser instaladas em celulares, em tablets, em computadores, então acaba tendo uma maior rede de aplicativos eletrônicos em que elas podem se localizar. Porém, elas sempre vão ter esses desafios a serem enfrentados, pois apesar de inúmeras vantagens fornecidas, acabam exigindo políticas muito robustas de governança para garantir esses resultados precisos e imparciais. As universidades sauditas acabam tendo que monitorar e atualizar esses modelos regularmente para que seu alinhamento e os objetivos educacionais, administrativos estejam respeitando os padrões de qualidade e cumprindo com as regulamentações locais ou, enfim, internacionais. Mas por mais que haja esses desafios de controle, de regulamentação, os modelos de linguagem simplificados são uma ferramenta estratégica que contribui para a transformação digital e abrangente do ensino superior saudita, porque eles visam principalmente querer aprimorar a educação, aumentando essa eficiência administrativa, garantindo essa segurança de dados e proporcionando oportunidades avançadas de pesquisa e de treinamento. Essa adoção dessas tecnologias apoia, então, esse processo de desenvolvimento e inovação nas universidades, que está tentando ser concretizado para 2030, ainda não está em vigor,
mas é um processo. É algo que o país ele visa muito querer implementar, mas basta realmente analisar ainda mais um pouco as estratégias de como vai ser feito isso. Obviamente que vão ter que ver leis, né, para garantir a segurança, para garantir regras para essas IAs. Mas a Arábia Saudita, no geral, ela quer muito aprimorar essa questão das tecnologias, principalmente para a disseminação não só da língua árabe para nativos, como também para estrangeiros. Que, por fim, um fun fact, a Academia Global Rei Salman para a língua árabe acabou lançando uma plataforma de consultoria de idiomas. Ela é uma plataforma digital que oferece serviços gratuitos de consultoria linguística em todas as áreas para todos os segmentos da sociedade. Destaca a importância dessa plataforma por ser uma ferramenta prática, confiável e rápida de disseminação da língua árabe, e principalmente para acabar facilitando o uso e o intercâmbio por fornecer dados além dela. A importância da plataforma se inicia no apoio e na implementação de decisões oficiais relativas à necessidade do uso da língua árabe em todas as áreas. E, por fim, o que a plataforma oferece é uma consultoria em áreas como ortografia, gramática, morfologia, retórica, literatura e língua em geral. Os visitantes também acabam podendo enviar suas perguntas e dúvidas sobre o idioma para serem respondidas por consultores linguísticos especializados. Então, eles acabam podendo entrar em contato, sim, com profissionais da área, além de realmente poder acessar esse banco de dados que está sempre sendo atualizado. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos que daqui a pouco vai vir o último vídeo dessa série. Então, logo mais vamos estar encerrando essa jornada pelas políticas linguísticas da Arábia Saudita. Eu espero que eu esteja atiçando a curiosidade de vocês para irem atrás de mais informações. Então, vou me despedindo de vocês aqui. Um beijo, tchau!